dia e todo o sítio está feliz. Se você está contente, está um lindo dia e todo o sítio está feliz. Se você está contente, bata palma. Se você está contente, bata palma. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente que você está contente, bata palma. Se você está contente, bata os pés. Se você está contente, bata os pés. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente que você está contente, bata os pés. Se você está contente, grite viva, viva! Se você está contente, grite viva, viva! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente que você está contente, grite viva, viva! Se você está contente, faça os três. Se você está contente, faça os três. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente que você está contente, faça os três. Bom dia, pequenos físicos. Tá todo mundo animado, todo mundo pronto para aula. Todo mundo já dançou, se espertou, pulou aí. Segundou, né, pessoal? Vamos começar a nossa semana bem, uma aula de física top. Então coloca o cinto que a viagem vai ser longa mais uma vez. Pega aí o teu caderno de física, a tua caneta de física, a tua alma de física, a tua mente de física, tua cabeça de física. Coloca tudo em cima da tua mesinha aí do teu home office ou teu homeschool de física e vamos começar mais uma aula, pessoal. Hoje a gente vai fazer bastante conta aqui, tá, gente? Fazer bastante conta aqui. A gente vai para uma parte bem de bastante cálculo, que é a teoria cinética dos gases, tá, gente? A gente vai fazer bastante conta, mas nós vamos nos interessar mesmo, assim, nós vamos nos focar mesmo são nos resultados finais, tá bom? Os resultados finais é que vão ser importantes para a gente nessa nossa teoria cinética dos gases aqui, beleza? Então vamos lá, deixa eu aparecer aqui para vocês. Aparecer aqui para vocês. Ok. Como são duas turmas, deixa eu apresentar a janela. Cadê a janela do OBS? Aqui. Ok. Lembrando que eu tô aqui. Opa! Lembrando que eu tô aqui olhando o chat dos senhores, tá bom? Então, se vocês precisarem. Luiz, vou fazer o meu melhor aqui pra gente deduzir a equação. Então, lembrando que eu tô aqui olhando o chat dos senhores, tá bom? Precisou de alguma coisa, grita aí no chat, que a gente já comenta, a gente já faz uma resolução aqui, já tira as dúvidas de vocês, tá bom? Tô com o link aqui já do YouTube. Depois dessa aula, se você perdeu alguma coisa, se caiu a internet, se você saiu por algum acaso, aconteceu algum imprevisto, já tá aí. É só você pegar esse vídeo aí
e você já vai ter a aula também, tá? Então não precisa, já sabe onde é que tá a aula, vai estar lá no YouTube nesse link aí. Beleza, meninos? E tá só para vocês, tá? Tá só para esse link aqui. Então, por favor, deixe esse link só com vocês mesmos. Vamos lá, vamos para a demonstração então aqui. É uma demonstração bem gordurosa, tá bem longa assim, às vezes bem demorada. Então, por favor, me ajudem aí a ajudá-los, tá bom? Ó, vamos imaginar a situação em que nós temos aqui um recipiente, tá? Uma caixa aqui tridimensional. Vou imaginar aqui a situação em que eu tenho uma caixa tridimensional, tá? Como essa daqui. Ai, puxa vida. Tá certinho. Então tem uma caixa aqui. E nessa caixa tem algumas partículas, tá bom? Essas partículas são as partículas de um gás ideal, tá? Então vamos lembrar que essa demonstração que eu vou fazer, então essa teoria cinética dos gases que nós vamos fazer, ela serve para um gás ideal, ok? Então essa teoria que nós vamos aqui apresentar agora, ela vai servir simplesmente para gases ideais. Então a situação é a seguinte, eu quero saber algumas características do gás, como por exemplo a velocidade média, tá ok? Então aqui vamos pegar aqui uma caixa que fique do mesmo tamanho. Vou fazer de novo aqui que é melhor. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui também tem 6. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui assim. Foi. Ok, então a gente vai considerar que essa caixa aqui ela tem tamanho L, L e L em todas as suas dimensões, tá bom? Então, essa caixa tem tamanho L em todas as suas dimensões. E dentro dela tem um gás que se movimenta livremente, tá bom? Tem um gás que se movimenta livremente. E lembrando daquelas 5 características de um gás ideal, tá? Então, ele não interage um com o outro, a colisão é sempre elástica, eles estão totalmente em caos total ali, sempre em movimento. O movimento dele está relacionado com a temperatura. O tamanho do gás é muito menor do que o tamanho da caixa, tá bom? E aí ele está se movimentando aqui. Todas as partículas estão se movimentando. Algumas vezes elas colidem com a parede do recipiente, algumas vezes elas colidem com outro recipiente. Mas nós temos que entender primeiro qual é a pressão que esse gás faz aqui, tá? Qual é a pressão que esse gás faz aqui? Lembra sempre que, por definição, a pressão ela é uma força sobre uma área, tá? E observa que a área vai ser sempre L ao quadrado aqui nesses casos, tá bom? A área vai ser sempre L ao quadrado. Então, a área eu já sei calcular. Mas quem será a força? Como será que eu posso calcular a força que um objeto faz numa parede desse recipiente aqui? Que uma partícula apenas faz numa parede desse recipiente. Então, vamos imaginar que essa partícula, então, está se movimentando. Então, a partícula está se movimentando aqui, ó. E aí, ela vai colidir com a parede do recipiente. Ao colidir com a parede do recipiente, então ela vai bater e toda a colisão ali ela vai transmitir um impulso para aquele objeto. Então, o impulso sobre determinado tempo a gente chama de força isso, né? Então, quando o objeto colide no outro, o impulso que ele vai fazer vai gerar uma força, né? Então, essa colisão aqui, ao acontecer,
vai gerar bem aqui nesse ponto um impulso, né? Que por sua vez vai gerar uma força. Agora, como é que eu vou calcular essa força? Vamos imaginar um objeto se movimentando numa linha reta, tá bom? Então, o objeto está se movimentando numa linha reta. Eu vou pegar esse daqui, por exemplo. Então, esse objeto ele vai se movimentar numa linha reta, tá? Essa aqui é a velocidade dele, ficou bem feinha, mas essa aqui é a velocidade dele. Ok? E esse objeto, todos eles têm uma massa m, todos eles têm uma massa m, e se deslocam uma velocidade v, ok? Então, m é a massa do objeto e v é a velocidade com que ele se desloca. Com isso, se eu sei a massa das partículas, que não é uma coisa difícil de saber, a massa molar, por exemplo, de um gás ou a massa de uma molécula, então eu vou ter definição aqui de impulso, porque presta atenção, ele vai vir aqui ó, com uma certa massa e uma certa velocidade, mv. Eu tô grandão ainda? Sempre esqueço de me diminuir. Eu me diminuir logo, senão daqui a pouco eu vou estar atrapalhando a visão de vocês aqui. Então ele vai vir aqui, ó. Ele tem uma certa massa e uma certa velocidade. Aí ele vai sair daqui, vai colidir aqui nesse ponto. Vai colidir aqui nesse ponto. Então ele vai colidir aqui nesse ponto que eu vou fazer um xzinho aqui, que eu tô tentando fazer um x pequenininho, mas não tá saindo. Aqui. Ele vai colidir aqui, tá? E vai colidir aqui. Então, ele vai sair daqui, vai bater nessa parede e vai vir até a outra. Então, vamos imaginar a situação em que ele vai sair desse ponto, vai chegar nessa parede, vai colidir nessa e vai voltar. Então, o deslocamento que ele vai fazer vai ser L mais L. Então, ele vai se deslocar 2 L's, tá bom? Observa. A gente já sabe a variação do impulso, tá bom? E a gente já sabe também que a pressão ela está relacionada com aquilo que nós chamamos de colisão com as paredes do recipiente. Então, essa imagem aqui, ó, ela exemplifica exatamente isso que eu estou falando, que é a pressão que um objeto faz, a pressão que um gás faz, ela vai depender do número de colisões nessa parede do recipiente. Então, assim como nós definimos a pressão para algo macro, que é uma força sendo aplicada numa área, nós também vamos definir a pressão de um gás, tá? Então, nós também vamos definir a pressão de um gás, que eu já falei para vocês nas aulas anteriores, porque eu achei conveniente, uma vez que a gente ia falar lá das transformações isobárica, isocórica e isotérmica, tá? Lembra que a pressão de um gás, ela nada mais é do que o número de colisões que ele vai fazer aqui, né? E com as paredes do recipiente, tá bom? Não necessariamente com um número de fato, tá? Não necessariamente com um número de fato, mas assim, está relacionado com as colisões que essa partícula vai fazer aí na parede desse recipiente. Bom, entendido isso, vamos entender qual é a variação na quantidade de movimento. Tu lembra que força ela é a variação da quantidade de movimento de um objeto? Tu lembra que força é a variação da quantidade de movimento do objeto? Lembra disso? E variação da quantidade de movimento é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, tá? Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Por sua vez, quantidade de movimento, a gente calcula... Como é quantidade de movimento mesmo? A gente calcula MV, não é? A gente calcula MV. Então, quantidade de movimento final vai ser massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial, ok? Então, aqui, um vetorzinho, que é uma equação vetorial, tá? E o que eu vou ter aqui agora, ó? Ele, massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Como é que eu posso calcular a velocidade final e a velocidade inicial desse objeto? Como é que eu posso calcular a velocidade final e a velocidade inicial aí desse objeto? Observa o seguinte, ó. Ele vai sair daqui com uma certa massa m, vai colidir, e vai voltar.
com a mesma massa M. Então, por isso que M final e M inicial são a mesma coisa, tá bom? Inclusive, a gente pode até chamar aqui de um M0, que é a massa dessa molécula do gás. Quando ele vem com a velocidade V, puff, e bate, como a energia, como a colisão é elástica, então ele vai conservar a energia cinética. Isso vai fazer com que ele volte com a mesma velocidade. Então, se a gente chamar ela de uma velocidade V, por exemplo, né? Se a gente chamar de velocidade V, então eu vou ter aqui M0V menos M0V, uma vez que, como é uma equação vetorial, eu vou adotar o referencial positivo, e uma hora ele está vindo no positivo, na outra hora ele está voltando, está no negativo. Então vai ser menos, tá bom? E aí, é claro, eu posso adotar o referencial para a direita ou para a esquerda, isso não vai mudar aquilo que eu estou analisando, tá bom? Bom, M0V menos M0V, então é 2M0V, ok? Pera aí, deixa eu ver aqui que eu vi um negócio no chat. Beleza. Ok, beleza. Lembrando aqui do teorema do impulso, né, que força vezes tempo, né, galera? Força aqui. Força vezes tempo, que é a variação da quantidade de movimento. Beleza. Então, aí, calculada a variação da quantidade de movimento, então, a gente já sabe que força vezes tempo é igual a 2m0v, ok? Então, eu tenho que ΔQ é 2m0v, então força vezes tempo é 2m0v. Agora, por definição de velocidade... Então, aqui foi um cara. Aqui, outra definição. Por definição de velocidade média, a variação a velocidade, no caso, né? O V dele seria ΔS dividido por ΔT, tá? V seria ΔS dividido por ΔT. E o ΔS, ó, ele vai sair desse ponto, vai colidir com a parede e vai voltar. Então, o ΔS dele seria 2L, tá? O ΔS dele seria 2L. O que vai fazer com que o ΔT, que é o que a gente está precisando aqui, ó, o ΔT seja igual a 2L sobre V. Aqui é a velocidade da partícula com que o gás está se movimentando aí. Lembra que a velocidade média não significa que todas as partículas estão com aquela velocidade, mas em média elas estão com uma velocidade parecida ali. Então eu tenho uma outra equaçãozinha aqui. Tenho essa primeira. Eu vou guardar aqui ela. Tenho essa segunda, que eu também vou guardar ela com carinho, tá beleza? Então, ó, se eu sei que F∆T é 2m0v e sei que o ΔT é 2L sobre V, eu vou substituir esse ΔT aqui, ó. Tá? E aí eu vou ficar com o resultado que é F vezes 2L sobre V é igual a 2m0v, tá? O V vai passar para lá, vai ficar V ao quadrado. O 2 vai patear com 2. Aí eu vou ter que F é igual a m0v ao quadrado dividido por... O L está em cima, passa para baixo, por L, tá bom? Beleza? Então, essa é a força. Para que você vai precisar dessa força, professor? Porque agora eu vou usar o teorema do impulso, né, para dizer que esse cara são iguais. E com a força, eu posso calcular a pressão aqui, ó. Porque pressão é força sobre área. E eu já tenho a força que uma partícula desse gás faz, tá bom? Uma partícula desse gás faz. Só uma partícula. Como eu tenho aí N partículas, nesse gás,
Então, a pressão vai ser as N forças que eu acabei de calcular aqui. Beleza? Então, vamos lá. Pressão. Cadê você? Então, unindo tudo isso que a gente viu aqui. Pressão, que é força sobre área. Agora eu sei quanto é que vale a força de uma partícula, mas como eu quero para o gás todo, então são das N partículas, a pressão vai ser igual a N vezes M0V² dividido por L. Não esquecendo que aqui já tem a área, então, vezes a área, tá bom? Aliás, essa área é L², né? Então, já poderia colocar aqui, ó, L². Então, o que vai ser a pressão no fim de tudo? Vai ser o número de partículas vezes a massa de cada partícula vezes a velocidade ao quadrado sobre L ao cubo, tá bom? Sobre L ao cubo. Beleza, pessoal? Beleza? Ah, sabe uma coisa interessante aqui? Que esse cara que eu tô calculando é só no eixo X. Digamos que eu tenha pego aqui, ó, o movimento dessa partícula. Deixa eu fazer de verde para diferenciar. Eu tenha pego o movimento dessa partícula aqui. Eu tenha pego o movimento dessa partícula. De verde, aqui. Eu tenha pego o movimento dessa partícula. E esse movimento eu estou pegando aqui só no eixo X, tá bom? Como eu estou pegando só no eixo X, então seria de bom praxe eu dizer que essa velocidade que eu estou calculando é a velocidade no eixo X, esse cara que eu tenho aqui é no eixo X, essa pressão que eu estou calculando é a pressão no eixo X, tá? Porque essa força que eu calculei foi a força no eixo X e a velocidade, toda ela é no eixo X, tá bom? Mas se eu quiser saber a pressão do gás em todas as três direções, em todos os três eixos, eu teria que generalizar esse Vx para um V geral, tá bom? Para um V geral. E eu não sei se tu lembra como que se calcula velocidade média, como é que se calcula, desculpa, velocidade vetorial, V, quando tu tem uma partícula que tem uma velocidade no eixo X e uma velocidade no eixo Y. E são perpendiculares, obviamente, né? Eu não sei como é que tu lembra, se tu lembra como calcula a velocidade resultante, mas aqui tu vai utilizar o teorema de Pitágoras, né? Que tu vai fazer a lei dos cossenos, para o caso onde as velocidades têm um ângulo de 90 graus. Então tu vai ter que V ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, só que aqui é um problema tridimensional, porque o gás ele está em três dimensões, ele vai se movimentar no x, no y, no z, portanto ainda tem mais um V z ao quadrado, tá bom? Só que tem um detalhe, como é a mesma partícula, Vx é igual a Vy, que é igual a Vz, tá? Então aqui o V é como se fosse mais ou menos assim, ó. V ao quadrado é como se fosse Vx quadrado mais Vx quadrado mais Vx quadrado, tá? Ou seja, Vx é igual a Vy, que é igual a Vz. Então, aqui é Vx, aqui também é Vx. Se eu somar os três Vx aqui, ó, Vx quadrado, Vx quadrado, Vx quadrado, eu vou ter como resultado final que V ao quadrado é igual a 3Vx quadrado, ou ainda, o Vx ao quadrado, ou, portanto, o Vx ao quadrado é igual a V ao quadrado sobre 3. Beleza? Por que, professor, esse resultado? Porque eu vou jogar esse resultado aqui, ó, para que eu consiga a pressão do gás todo em todas as três dimensões. Então, a gente vai colocar assim, ó, para três dimensões, para um problema tridimensional, a pressão exercida pelo gás vai ser igual a número de partículas, M
massa de cada partícula, V ao quadrado, tudo isso dividido por 3 vezes Vzão, que é o volume desse gás, beleza? Então, esse é o nosso primeiro resultado importante. Observa que a pressão, ela depende, ó, inversamente do volume, que já era um resultado que nós tínhamos obtido de lá para aquelas transformações isotérmicas, né? Beleza? Então, se o volume for alto, a pressão ela vai ser baixa. Se o volume for pequeno, então se ele estiver muito apertadinho, a pressão vai ser alta, ok? Outra coisa também é que a pressão ela depende da velocidade quadrática das partículas. Ou seja, se as partículas estiverem muito rápidas, a pressão vai ser maior, tá? E lembra que a velocidade está relacionada com a temperatura, né? O grau de agitação das moléculas está relacionado com a temperatura. Então, a gente pode ver por esse resultado matemático que a velocidade que está relacionada com a temperatura, logo a temperatura é diretamente relacionada com a pressão. Quanto maior a temperatura, maior a pressão. E outra coisa também é o número de partículas. Se eu tenho muita gente dentro do recipiente, se eu tenho muita gente dentro do ônibus, se eu tenho muita gente dentro daquele volume, a pressão vai ser maior, ok? Beleza? Então, esse é o nosso primeiro resultado importante, tá? E a gente pode também considerar a seguinte situação, que é o número de partículas vezes a massa de cada partícula vai me dar a massa total. Então, a pressão vai ser igual à massa total, que na última aula a gente definiu como é que a gente poderia relacionar a massa total com o número de mols, então ele vai já aparecer aqui, mas por enquanto é M0, na verdade é 1/3 de Mzinho V quadrado sobre Vzão, ok? Então, esse resultado aqui, ele é importantíssimo para a gente, tá? Então, essa é a pressão de um gás ideal. É assim que a gente calcula a pressão de um gás ideal. E aqui está definido que a pressão vai depender, sim, do número de colisões, porque ele vai depender da velocidade com que as partículas se movimentam. Beleza, pessoal? Tá. Vamos calcular outra coisa aqui, que é a energia cinética desse gás. Tá complicado, né, gente? Tá complicado. Eu sei que é, mas vamos lá, vamos continuar. Vamos prestar atenção nos resultados, tá? Demonstração, ninguém vai precisar saber, não. Energia cinética, tá bom? Como é que a gente vai calcular a energia cinética de um gás? Bom, a gente sabe que a energia cinética, por definição, ela é mV ao quadrado sobre 2, não é? Então, se eu souber a massa de cada partícula e souber a velocidade média delas, eu vou calcular a energia cinética de cada uma dessas partículas, ok? Só que tu já sabe que mV ao quadrado, ó, mV ao quadrado, por esse resultado que a gente acabou de obter, ó, equivale a 3PV, não é? 3PV. Como assim, professor? Aqui, ó. Bem aqui assim, ó, de azul. P vezes 3 vezes V é igual a mV ao quadrado. Só faz passar esse cara que está dividindo, multiplicando para lá, tá? Então, esse fator mV quadrado, ele é 3PV. O que vai me resultar, então, que a energia cinética vale 3PV dividido por 2, tá? E quem que é PV mesmo? Quem que é PV de acordo com a lei geral dos gases? Desculpa, com a equação de Clapeyron. Quem é PV de acordo com a equação de Clapeyron? Quem é PV? Isso. Lembra que PV é igual a nRT por você nunca rastejei tanto. Aí substitui esse PV bem aqui agora. Substitui o PV bem aqui. Eu vou ter que a energia cinética ela é igual a 3 meios de nRT. E essa equação aqui, ela é importantíssima no campo da termodinâmica, no campo aí do estudo dos gases, tá? Da estatística dos gases, tá bom?
Lembra que R é a constante universal dos gases, T é a temperatura absoluta desse gás e N é o número de moles, tá bom? Observe um detalhe, eu fiz essa conta para 3 dimensões, tá bom? Eu fiz essa conta aqui ó, para 3 dimensões, 3 eixos, tá? X, Y, cadê? 3 dimensões, X, Y e Z, tá ok? E o resultado deu 3 meios de NRT, a gente vai já voltar nele, tá? Porque primeiro, antes ainda, eu preciso fazer aqui algumas demonstrações, como por exemplo, a velocidade. Já que eu sei que a energia cinética do objeto vale 3 meios de NRT, quanto é que seria a velocidade média dele? Quanto é que seria a velocidade quadrática média dele? Bom, energia cinética vale mv ao quadrado por 2. Mas a gente também sabe aqui, pela demonstração que a gente acabou de ter, que energia cinética vale 3 sobre 2 nRT. Unindo essas duas equações, ó, igualando as duas, eu vou ter que mv quadrado por 2 é igual a 3 nRT sobre 2. Aí pateca os dois, né? E eu vou ter que v ao quadrado é igual a 3 nRT dividido pela massa, tá? Pela massa total. Ah, mas lembra que a massa total é o número de moles vezes a massa molar. Bom, então passa o número de mols dividindo. Então a massa total sobre número de mols vai ser a massa molar. O inverso disso é o inverso de massa molar, tá? Vou colocar bem aqui no cantinho, hein? Vou colocar bem aqui no cantinho. Massa total, que é o Mzinho. Inclusive, deixa eu... Ih, eu já tô na tua frente, né? Deixa eu ver aqui como é que eu tô. Tô quase na tua frente. Deixa eu passar aqui um pouco pro lado, então. Bem aqui assim. Vem pra cá, tá? Então, eu tenho que V ao quadrado. V ao quadrado é igual a 3 nRT sobre M. Aí eu sei que a massa total é o número de mols vezes a massa molar, tá? Então, se tu passar a massa total dividindo e a massa molar dividindo, vai ficar 1 sobre Mzão, Nzinho sobre Mzinho. Nzinho sobre Mzinho, então, é 1 sobre Mzão. Portanto, V ao quadrado é igual a 3 RT dividido pela massa molar. Sabe uma questão interessante que tem aqui? É que a velocidade quadrática média de um gás depende das seguintes características. O 3 e o R, que são constantes. Depende da temperatura do gás, ok. E depende da massa molar dele, ok também. Então, se eu souber qual é a temperatura que um gás ideal tem, eu tenho como saber qual é a velocidade quadrática média de cada uma daquelas partículas. Eu tenho como saber quanto equivale a velocidade quadrática média das partículas que formam aquele gás ideal. Isso é um resultado interessante. Sabe por quê? Porque de acordo com a temperatura do planeta e de acordo com a massa molar daquela molécula, a gente pode saber qual gás ou qual partícula tem condições de permanecer no nosso planeta. Por quê? Porque se a velocidade quadrática média da partícula, aqui eu vou colocar do gás, né, for menor do que a velocidade quadrática de escape, essas partículas vão permanecer na atmosfera do planeta.
Agora, se for maior, essas partículas não vão permanecer na atmosfera do planeta. Por isso que essa situação aqui, ó, de velocidade quadrática média, ela é extremamente importante para a composição dos gases da atmosfera. Professor, e o que o ser do mal cobra disso daqui? O ser do mal do vestibular, ele cobra o conceito. Então ele pergunta de ti do que depende a velocidade, a energia cinética de um gás, do que depende, tá? Ele não vai te perguntar sobre a fórmula, ele não vai te perguntar sobre 3 meios de NRT, ele não vai te perguntar sobre nada disso, tá bom? O que alguns problemas dos teus livros às vezes te cobram? O que alguns problemas te cobram? Isso daí eu já vi cobrar. Calcular a energia cinética com 3 meios de NRT. Mas aí, ele vai te dar o número de mols, ele vai te dar a constante, ele vai te dar a temperatura. É só tu fazer a multiplicação, tá? Mas isso aqui é mais para aplicação, para tu entender, para tu ter uma dimensão de quanto é que é o valor energético de um gás. Porque daqui a pouco a gente vai falar de trabalho do gás. Então, para que tu tenha noção do valor energético que tem um gás, tá? Eu já vi uma questão, duas questões perguntando sobre velocidade quadrática média. Na verdade, ele perguntava sobre velocidade média, então tinha que tirar a raiz quadrada ainda. E aí era só tu utilizar essa fórmula aqui, tá? Sobre pressão, essas coisas aqui para cima, é mais escada para a gente chegar no resultado final, tá bom? É mais escada para a gente chegar nesse resultado final. Deixa eu ver aqui o que o povo colocou no chat. Sim, eu vou falar disso agora. Vou falar disso agora da constante de Boltzmann, né? Inclusive até acabou o nosso coisinha aqui. O Luiz está falando aí, o ITA, o IME, a prova do SpaceX, a prova do ARFA, cobra. Então, essas questões, o Veste mais ou menos, Gabriel. O Lee fez ano passado, disse que tinha uma questão, o Ruby também fez ano passado a prova, os terceiros de eletrônica que saíram, né? Eles fizeram a prova, disseram que tinha mais questão teórica dessa parte aí de energia cinética, tá bom? De teoria cinética dos gases. Então não precisava se preocupar tanto com cálculo, não. A Unicamp ele fez também, a Unicamp ele disse que fez também, ele disse que estava no nível do CIS, a Unicamp. Foi a Unicamp que ele falou, ele disse que estava no nível do CIS, a Unicamp. Assim, mas é muita gente, né? Muita gente, então acaba que... então tem isso, né? Aí muita, ele diz que é muita gente, né? Então o cara perde uma questão, desce muito, cai muito, tá? Mas aqui, o que vai te cobrar a conta, basicamente, é o ITA, o IME, só que aí ele vem com nível de veneno maior, porque ele vai relacionar com o primeiro ano, ele vai focar muito na parte de gravitação, de energia cinética, então, de colisão das partículas, tá? Então ele vai focar muito nessa parte aí. E os outros vestibulares, no máximo teoria. Lá no meu projeto do YouTube, das lives, eu resolvi uma questão que ele pedia basicamente o que era um gás mais quente, em comparação com um gás mais frio, tá? Então, se tu soubesse aquele conceito inicial lá de diferença entre calor e temperatura, tu já matava, tu nem precisava disso daqui não, tá bom? Nem precisava desse cara aqui não. Só falta mais um carinha aqui, que é a energia cinética por partícula. E para a gente falar da energia cinética por partícula, cadê? Vamos lá, sai daqui. Para a gente falar da energia cinética por partícula, tá? Aqui só para tu entender, é por partícula. Então, aquela energia cinética seria a energia cinética do gás todo. E se eu quiser saber a energia cinética ali de cada partícula, por isso que eu vou chamar de um Ezinho, bastava eu dividir a energia cinética toda, né? Pelo número de partículas, obviamente. E a energia cinética toda a gente já sabe calcular. São os 3 meios de nRT. Dividido por Nzão. Só que a gente vai agora transformar esse cara
em função do número de Avogadro, tá bom? A gente vai definir, então, a energia por partícula como sendo 3nRT sobre 2n. Opa, ficou feio isso aqui. Sobre 2n, onde nzinho é o número de mols e o nzão é o número de partículas. Não esqueçam disso. Para a gente poder fazer a relação correta, tá bom? Lembra que o número de mols, o número de partículas, dividido pelo número de mols, isso representa para a gente o número de Avogadro, tá bom? Como assim, professor? Se eu te falar assim, ó, eu tenho 24 não, 36 exemplo numérico. Exemplo numérico. Eu tenho 36 ovos. Tenho 36 ovos, tá bom? Tá caro, né? E eu tenho 36 ovos, tá? Esse é o número de partícula, tá bom? E o número de uma dúzia são 12, né? Então significa assim, ó. Eu tenho 36 ovos, E quantas dúzias que eu tenho aqui? Ah, eu tenho 3 dúzias, né? Se eu dividir 36 por 3, vai dar 12. O que 12 representa? 12 representa a quantidade dúzia. Tá? Então, se eu te falar assim, ó, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 partículas. E eu tenho 1 mol dessa partícula. Né? Eu tenho 1 mol, porque 6,02 é 1 mol, né? Então, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 e eu tenho 1 mol. 6,02 vezes 10 a 23 dividido por 1 vai dar 6,02 vezes 10 a 23, que é o número de Avogadro, tá bom? Então, aqui é um exemplo numérico com dúzia. Mas é só para que você entenda essa relação aqui, beleza? E aí, nós vamos ter que a energia cinética por partícula vai ser, então, igual, ó. Observa que aqui é nzão por nzinho, mas aqui eu tenho o inverso, nzinho por nzão. Então, vai ser 3RT dividido por 2Na. Onde Na é o número de Avogadro, tá bom? E observa que eu tenho aqui, ó, uma constante, que é essa constante aqui, ó. R sobre Na, a constante universal dos gases dividido pelo número de Avogadro, tá? Esse cara na física, ele tem um nome específico, tá? Esse cara na física tem um nome específico. Esse R sobre Na, a gente vai chamar ele de um Kzinho, um K, na verdade, tá? É um K, é uma letra grega. Geralmente a gente chama de K minúsculo, tá? Um Kzinho minúsculo. E ele vai ser definido como sendo a constante de Boltzmann. Deixa eu ver se eu sei escrever esse nome. Boltzmann. Acho que é assim mesmo. Isso. Boltzmann. Em homenagem a Ludwig Boltzmann, que foi o cara que praticamente criou essa teoria da probabilidade dentro dos gases, tá bom? Então, Ludwig Boltzmann vai utilizar a estatística para estudar os gases e, por isso, ele vai obter resultados muito satisfatórios. Porque qual era o problema aqui? Qual era o problema só nesses 4 minutinhos que faltam para a gente aí? Deixa eu só escrever a equação final. Se essa é a constante de Boltzmann, então a energia cinética por partícula vai ser igual a 3 meios de KT. Às vezes tu vai ver chamado KBT, tá? Que é KB, constante de Boltzmann, tá? E o valor dela é 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin, tá? Então, essa equação aqui é a equação da energia cinética por partícula, ok? E essa constante de Boltzmann, ela representa uma divisão na física, tá bom?
ela representa quando tu tá no mundo de muitas partículas e quando tá no mundo de poucas partículas. E aí, por que a teoria estatística, probabilística vai ser tão importante no estudo de gases? Porque, preste atenção, se eu fosse analisar qual era o comportamento do gás, eu teria que saber qual era o comportamento de cada partícula com a outra. Eu tinha que saber qual é a interação da partícula 1 com a partícula 2, da partícula 1 com a partícula 3, da partícula 1 com a partícula 4, e mais, entre 2 e 3, 2 e 4, 3 e 4, e eu tinha que aplicar a segunda lei de Newton em cada uma dessas interações. Cara, imagina a quantidade de conta que isso dá. Olha quantas partículas eu tenho. Eu não estou falando de 1000, de 1 milhão. Eu estou falando de 6 vezes 10 a 23 partículas. Então, aplicar a segunda lei de Newton em cada uma dessas partículas não seria plausível, não seria válido, não daria tempo. Não teria nem computar se fizesse os cálculos tão rápido. Porque, passado um segundo de interação, essas outras partículas já interagir com outras, então já teria que modificar as leis de Newton de novo, porque agora já estão mais perto, estão mais longe, enfim. Então, a teoria cinética dos gases, ela vai ser extremamente importante porque ela vai tratar não como sendo uma partícula de cada, mas ela vai tirar uma estatística, ela vai tirar uma média, ela vai fazer uma probabilidade do comportamento daquele gás. E pasmem, obviamente, vai bater muito com o resultado real, com o resultado visto experimentalmente para o mundo macro, tá bom? Porque como eu tenho muitas partículas, por mais que eu tenha uma que esteja fora da curva, a grande maioria está dentro do mesmo comportamento. Então, quanto mais partículas eu tiver, mais próximo vai ser essa média, mais próxima vai ser essa probabilidade, mais correta vai estar. Tá bom, pessoal? Gente, eu sei, deixa eu ver se faltou mais alguma coisa aqui. Não. Basicamente é isso, tá? Eu sei que a conta é muito gordurosa, a conta é muito trabalhosa, entender os detalhes dela, as nuances do que o professor fez, de onde que ele tirou cada coisa, envolve primeiro e segundo ano, é muito complicado. Mas o que eu quero que tu foque é assim, ó. Qual é a relação da pressão... Deixa eu pegar aqui. Qual é a relação da pressão com o volume? Tá? É inversa? É direta? Qual a relação da pressão com a velocidade? Com a massa? Com o número de partículas? Isso faz sentido com o que nós aprendemos a respeito da teoria de pressão? Tá? Então, qual a relação entre elas? Tu não precisa lembrar da conta, tu não precisa lembrar da equação, tu não precisa lembrar desse 3 aqui, tá? Pode ser um problema, por exemplo, de análise dimensional. Pode ser um problema de análise dimensional, que ele queria que tu analise a dimensão desse cara, sabendo a dimensão dos outros, lá numa prova de primeiro ano, lá numa prova que envolva análise dimensional, tá bom? Do que depende a energia cinética? Da temperatura. Do que depende a velocidade média quadrática da temperatura e da massa molar inversamente proporcional, tá bom? Então, gente, infelizmente o nosso tempo se encerrou, tá? Na verdade, tô passando já aqui. Foi um prazer estar com vocês. Deixa eu dar mais uma olhada no chat aqui para ver se vocês estão muito assustados. Ou vocês dormiram, ou vocês estão muito assustados. Bom, deixa eu ficar grandão para dar tchau para vocês. Pessoal, muito obrigado. Tá assustado, né, Roberto? Muito obrigado. Próxima aula eu faço exercício de sair. Amadurece essa ideia na tua cabeça, pelo amor de Deus. Não joga fora esse conhecimento. Teoria cinética é muito importante, tá? Mais pros físicos do que às vezes para vocês. Tchau. Tô atrasado. Tchau. Desculpa, professora Sara. Valeu.